Isaías 41:10. Como Deus reprograma a sua coragem. O medo é uma força sutil e persistente que se infiltra nos pensamentos e molda a forma como o ser humano enxerga a vida. Ele é o eco de uma mente desconectada da confiança, um reflexo do que acontece quando a alma se distancia da presença de Deus. Não é o medo que destrói, mas o que ele faz com a visão. Ele distorce a realidade, cria inimigos que não existem, multiplica riscos imaginários e faz a mente acreditar que está sozinha. Quando o medo toma o controle, o raciocínio se torna refém do pior cenário possível. A pessoa passa a viver em modo de defesa, reagindo ao que teme, em vez de caminhar para o que deseja. É nesse instante que a fé deixa de ser um guia e se transforma em uma lembrança distante. E é nesse vazio, nessa desconexão entre o que se crê e o que se sente, que Deus fala por meio de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Essa frase é mais do que um consolo. É uma reprogramação espiritual. Deus não diz apenas, não temas. Ele oferece o motivo. Eu sou contigo. Essa simples verdade altera o código interno da mente. Quando a alma compreende que não está só, o medo perde seu domínio. A coragem não nasce da ausência de perigo, mas da consciência da presença. E essa consciência só desperta quando a mente entende que fé não é emoção, é convicção. A mente humana foi projetada para reagir ao ambiente, mas o espírito foi criado para dominar as circunstâncias. Quando a fé adormece, o medo governa. Quando a fé desperta, o medo se dissolve. É por isso que Deus não remove o medo imediatamente. Ele o confronta com a lembrança da presença. Continue nesse vídeo e entenda como Deus pode reprogramar a sua coragem. O medo é uma desconexão da memória espiritual. Ele faz a mente esquecer quem Deus é e o que ele já fez. Quantas vezes o ser humano se viu sem saída e mesmo assim sobreviveu? Quantas vezes a resposta veio no momento em que tudo parecia perdido? Mas quando o medo chega, a mente apaga esse histórico. Ela entra em curto, perde o acesso às provas de que Deus sempre sustentou. Por isso, Isaías 41:10 é mais do que um versículo, é um reset de consciência. Ele restaura a lembrança do poder divino e realinha o coração com o eixo da fé. O medo é um mestre cruel, mas é também um mensageiro. Ele revela o ponto exato onde a fé precisa ser restaurada. O que mais assusta é o que mais precisa ser entregue. Deus não desperdiça o medo. Ele o usa como ferramenta para mostrar o que ainda não foi totalmente confiado a ele. Cada temor é um espelho apontando para uma área da vida que ainda tenta ser controlada pela força humana. O controle é a raiz do medo. Quando a pessoa tenta segurar o que só Deus pode sustentar, o medo se alimenta. Quando ela entrega, o medo perde o combustível. É por isso que o primeiro passo para reprogramar a coragem é parar de lutar contra o medo e começar a ouvir o que ele está revelando. A coragem verdadeira começa no momento em que a mente decide confiar, mesmo sem entender. E essa decisão não acontece no campo da lógica, mas no campo da fé. A fé não é cega, é treinada para enxergar o invisível. Quando Deus diz, não temas, Ele está dizendo, pare de olhar para o que você vê e volte a olhar para o que eu já prometi. O medo fala sobre o agora. Deus fala sobre o eterno. O medo mostra o que falta. Deus lembra o que permanece. O medo aponta para a fraqueza. Deus revela o propósito da fraqueza. Ensinar dependência. A pessoa que vive tentando ser forte se cansa. A que aprende a depender se renova. Esse é o segredo que Isaías 41:10 traz de forma silenciosa. A coragem não vem de dentro, vem de cima. Não é um estado emocional a ser fabricado. É um reflexo natural da consciência de que Deus está presente. O medo pode continuar tentando falar, mas a voz da presença é mais alta. E quando a mente se submete a essa verdade, a coragem deixa de ser um esforço e se torna uma consequência. O medo não precisa desaparecer para que a coragem exista. A coragem é a luz que torna o medo irrelevante. E é sob essa luz que o espírito se reergue, não por autoconfiança, mas por consciência divina.
O ser humano foi criado para reagir às palavras, e Deus, sabendo disso, escolheu reprogramar a mente através delas. Isaías 41:10 é uma mensagem que atua como um código espiritual, inserido no coração de quem o escuta com fé. Cada frase ali contém uma instrução direta, um comando que substitui o medo por estabilidade e a dúvida por confiança. Quando Deus diz, "Não temas, porque eu sou contigo", Ele não está apenas oferecendo consolo, está redefinindo o sistema de crenças da mente. Essa frase quebra o ciclo da ansiedade que se alimenta da ideia de isolamento. Ela lembra que coragem não é um dom de poucos, é uma consequência natural de quem entende que não caminha só. O segundo comando, "Não te assombres, porque eu sou o teu Deus", atua como um realinhamento mental. Ele transforma a reação emocional em resposta espiritual. O assombro é o momento em que o coração perde a referência, em que tudo parece grande demais. Mas ao dizer, "Eu sou o teu Deus", o Senhor está redefinindo a escala da realidade. O problema pode ser grande, mas não é absoluto. O medo se alimenta da proporção errada das coisas. Ele cresce quando a mente esquece que existe algo maior. Deus recoloca a mente no eixo correto, lembrando que não há situação fora do alcance da sua presença. É o mesmo que dizer, "Não olhe para o que ameaça, olhe para quem te sustenta." O próximo trecho, "Eu te fortaleço", é o início do processo de reprogramação profunda. Deus não promete tirar a dor. Ele promete renovar as forças. É aqui que o código divino começa a substituir as informações que a mente acumulou ao longo da vida. Traumas, rejeições, culpas, limitações. Cada palavra de Isaías 41:10 penetra como uma nova linha de comando, substituindo a linguagem da fraqueza pela linguagem da fé. "Eu te fortaleço" não é uma promessa futura, é uma ação presente. É como se Deus dissesse, "Enquanto você me ouve, eu já estou agindo dentro de você. Eu te ajudo" é a extensão dessa força. Representa o momento em que Deus atua de forma invisível, mas real, movendo circunstâncias, abrindo caminhos e criando soluções onde a lógica humana já se rendeu. A ajuda de Deus não é sempre perceptível, mas é constante. Quando o medo tenta convencer a mente de que não há saída, essa frase devolve a perspectiva. O auxílio vem de onde o controle não chega. A ajuda divina é a energia silenciosa que reorganiza o impossível. E por fim, "Eu te sustento com a destra da minha justiça." Esse é o ápice do código. O verbo sustentar carrega o sentido de manter, equilibrar, preservar. Deus não promete a ausência de quedas, mas estabilidade durante as tempestades. O sustento é o estado mental e espiritual de quem se mantém em pé, mesmo quando tudo parece ruir. É aqui que o medo perde completamente o poder, porque a mente, agora reprogramada, entende que a sustentação vem do alto, não das circunstâncias. Cada uma dessas declarações forma uma sequência de atualização espiritual. Elas não apenas confortam, elas substituem padrões de pensamento. O medo, antes alimentado por incertezas, agora encontra um novo padrão: a constância da presença. O versículo age como um software divino que limpa arquivos mentais de medo, reescreve o código da coragem e reinicia o sistema emocional com base em confiança. Quando Isaías escreveu essas palavras, ele não falava a um indivíduo, mas a uma humanidade inteira que havia esquecido quem realmente governava a história. E ainda hoje, cada vez que esse versículo é repetido, ele ativa o mesmo poder. O código não muda, porque a voz que o criou também não muda. Deus fala, e o que era medo se torna certeza. Ele não apenas acalma a mente, ele a recondiciona para viver em estado de fé. Quando essa verdade é absorvida, a coragem deixa de ser um esforço e passa a ser o modo natural de existir. A mente não nasce pronta para ser forte. Ela aprende a ser. Desde a infância, cada experiência, cada palavra e cada trauma constroem padrões mentais que definem como reagimos ao mundo. A coragem, portanto, não é algo que se recebe de forma mágica,
mas um estado que se desenvolve quando a alma decide confiar mesmo diante da incerteza. Deus, em sua sabedoria, não nos criou para eliminar o medo, mas para dominá-lo. E esse domínio começa quando compreendemos que a força verdadeira não vem de fora, mas do alinhamento interno entre fé, mente e propósito. A força que vem de Deus não é explosiva, é silenciosa. Ela não grita, ela sustenta. E quanto mais a pessoa confia, mais o seu sistema interno aprende a permanecer estável. A mente humana é moldável. A ciência chama isso de neuroplasticidade, mas a Bíblia já revelava esse princípio há milênios. Cada pensamento repetido cria um caminho no cérebro, uma espécie de estrada que se fortalece quanto mais é usada. Quando alguém vive com medo constante, a mente cria trilhas de ansiedade. Mas quando essa pessoa começa a declarar a palavra, a orar e a substituir o medo pela fé, novas conexões são criadas. A mente começa a responder à verdade em vez do pânico. É o Espírito Santo ensinando o cérebro a obedecer à paz. É por isso que a coragem precisa ser praticada diariamente, como um músculo espiritual. A força interior nasce nos momentos em que não há outra opção além de confiar. Quando tudo parece ruir, é aí que o aprendizado começa. A fé, quando testada, não enfraquece, ela amadurece. E cada prova é uma aula de reprogramação espiritual. O medo tenta convencer de que é o fim, mas Deus usa o mesmo cenário para mostrar que é o começo de uma nova consciência. A pessoa que passa pelo deserto e mantém a fé, volta diferente. Ela aprende que não depende mais das circunstâncias, mas da convicção de que Deus está com ela. E é isso que Isaías 41:10 ensina. A coragem não é o resultado da ausência de dor, é o produto da dependência de Deus. A mente natural quer respostas rápidas, mas Deus ensina resiliência. A força espiritual é paciente, porque sabe que tudo tem um tempo e um propósito. Quando a mente é treinada pela fé, ela deixa de reagir por impulso e passa a responder com sabedoria. Essa é a diferença entre quem desmorona e quem permanece de pé. O forte não é aquele que nunca sente medo, é aquele que aprendeu a sentir e ainda assim continuar. Deus não exige perfeição, Ele ensina constância. E a constância é a verdadeira assinatura da coragem. Muitos confundem força com resistência. Resistir é lutar contra algo. Ser forte é saber se manter em paz no meio da luta. É entender que Deus age até quando tudo parece imóvel. Quando a mente alcança esse entendimento, o medo se torna pequeno demais para ditar comportamentos. A pessoa não precisa mais de provas, porque a própria consciência se torna a prova viva da fidelidade divina. Esse é o nível mais elevado da fé, quando o coração confia antes de ver. Com o tempo, a mente fortalecida pela fé passa a reagir diferente diante da dor. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Ela começa a pensar, o que Deus quer que eu aprenda com isso? Essa mudança de pergunta é o ponto exato da transformação. É aqui que o medo perde o trono. A mente, antes reativa, agora é propositiva. Ela entende que cada desafio é um chamado para crescer. E esse crescimento não é apenas psicológico, é espiritual. Porque a mente que aprende a ser forte é a mesma que aprende a ouvir Deus com mais clareza. A voz dele não é mais abafada pela ansiedade, mas amplificada pela confiança. E quando essa voz se torna o som mais alto dentro do coração, a coragem se torna o estado natural da alma. Há um ponto onde a fé deixa de ser crença e se torna experiência. É o instante em que o sobrenatural toca o subconsciente e o ser humano percebe que Deus não está apenas fora, mas dentro. O encontro entre o divino e a mente acontece quando o silêncio interior é restaurado. Quando o barulho das preocupações cessa, é possível ouvir a frequência da presença de Deus. Essa presença não fala em gritos, fala em percepção. Ela reorganiza os pensamentos, estabiliza as emoções e realinha o coração com a verdade. A oração é o canal desse encontro, e cada vez que a pessoa ora com sinceridade,
ela envia uma nova mensagem ao seu próprio subconsciente. Eu confio. Essa frase simples é o gatilho da transformação. A fé, quando repetida com convicção, passa a ser interpretada pela mente como realidade. E o medo, que antes comandava, perde o poder. A mente é o campo onde o invisível se manifesta primeiro. Tudo o que o ser humano vive nasce de uma imagem mental, de uma crença ou de uma ideia. Quando Deus fala, Ele não altera apenas as circunstâncias, Ele muda a estrutura interna que cria as circunstâncias. É por isso que a oração e a meditação não são atos religiosos, mas ferramentas espirituais de reprogramação. Cada palavra dita em fé é uma semente lançada dentro da mente, que germina com a repetição e floresce na realidade. A ciência chama isso de condicionamento neural, mas a Bíblia chama de renovação da mente. E é essa renovação que Isaías 41:10 propõe. Um chamado para deixar que Deus intervenha no mais profundo do subconsciente e substitua o medo pela consciência de que Ele está presente. Quando o sobrenatural encontra o subconsciente, a ansiedade perde o espaço que antes ocupava. O corpo, que reagia com tensão, começa a responder com paz. O coração desacelera, a respiração se equilibra e a mente passa a reconhecer a segurança divina como seu novo padrão. Essa mudança não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. Deus não invade, Ele habita. E quando o ser humano reconhece essa habitação, o caos externo deixa de ser o centro da atenção. A alma se acalma, porque sabe que não está mais tentando controlar o incontrolável. A mente aprende a descansar sem desistir. A fé é o ponto de interseção entre o sobrenatural e o subconsciente. O sobrenatural representa o poder de Deus. O subconsciente, a programação humana. Quando ambos se encontram, a fé se torna uma ponte que transforma a crença em realidade. É por isso que quem ora de verdade muda. Não porque Deus precise ouvir mais alto, mas porque a própria mente precisa aprender a acreditar. A oração frequente é uma forma de educação espiritual. Cada repetição da palavra reforça um novo caminho neural e espiritual, apagando as trilhas antigas do medo. Assim como o corpo cria resistência com o treino, a alma cria estabilidade com a fé. O que muitos chamam de milagre é, na verdade, o resultado de uma mente completamente alinhada à vontade de Deus. Quando a fé se torna o filtro da percepção, a pessoa começa a ver o impossível como natural. O sobrenatural deixa de ser algo extraordinário e passa a ser o estado normal de quem confia. Essa é a verdadeira reprogramação divina. Não apenas crer que Deus pode, mas viver como se Ele já tivesse feito. E nesse estado, o subconsciente não trabalha mais contra a fé, mas a favor dela. A mente deixa de produzir medo e começa a produzir paz, propósito e clareza. É nesse nível de consciência que o medo perde o trono e a coragem se torna reflexo da presença. O ser humano deixa de pedir força e passa a agir como quem já a possui. A mente, o corpo e o espírito entram em harmonia, e o resultado é a serenidade inabalável de quem vive em comunhão com o Criador. Quando Deus promete, "Eu te sustento com a destra da minha justiça", Ele está revelando o mistério de um cuidado que ultrapassa o que os olhos humanos conseguem perceber. Sustentar não é livrar de todas as quedas, é manter de pé durante as tempestades. É o ato silencioso de segurar o ser humano quando ele mesmo não percebe que está sendo segurado. A mente, acostumada com a lógica, busca explicações. Mas o sustento de Deus não se explica, se vive. Ele acontece nos detalhes invisíveis, nos encontros que parecem coincidências, nas portas que se abrem sem motivo aparente, nas forças que surgem quando não há mais energia alguma. Esse é o sustento da destra divina, firme, invisível, constante. E é nesse tipo de cuidado que a fé encontra sua raiz mais profunda. A mente quer entender o como, mas Deus ensina o quem. O segredo não está no processo, está na presença de quem conduz o processo. O medo de cair é uma das formas mais sutis de controle.
Ele faz o ser humano acreditar que precisa prever, planejar e entender tudo para se sentir seguro. Mas a verdadeira segurança não nasce do controle, nasce da confiança. E confiar é um ato de rendição. Deus sustenta, mas só aquilo que se entrega a Ele pode ser sustentado. O sustento não é imposto, é recebido. Enquanto a mente luta para segurar tudo o que teme perder, o coração que confia aprende o poder de soltar. E nesse ato de soltar, a força divina começa a agir. O medo diz: e se eu cair? Mas Deus responde: e se eu te segurar? É nesse diálogo silencioso entre o medo humano e a fidelidade divina que nasce a verdadeira coragem. Muitas vezes, o sustento de Deus se manifesta de forma discreta, não com trovões, mas com paz. Não com milagres visíveis, mas com estabilidade interior. Há dias em que ele não muda a situação, mas muda a maneira como a mente a enxerga. Isso também é sustentar. É manter a alma equilibrada, quando tudo ao redor parece inclinado a desabar. É colocar serenidade onde antes havia desespero. É fazer o coração dormir em paz, mesmo sem saber o que virá pela manhã. Esse é o tipo de força que o mundo não entende, porque ela não depende das circunstâncias. Ela nasce do relacionamento com um Deus que não apenas promete estar, mas efetivamente permanece. Quando a vida se torna instável, o instinto humano é buscar apoio nas coisas visíveis, nas pessoas, no trabalho, no dinheiro, nas certezas. Mas tudo o que é visível é passageiro. O invisível é o que sustenta o visível, e é nesse campo que Deus opera. A justiça dele é a base que mantém tudo em pé, mesmo quando o chão parece desaparecer. A fé não nega o medo, mas o supera ao lembrar que há uma mão maior segurando tudo. Essa consciência muda a forma de caminhar. A pessoa que entende isso não anda com pressa, anda com propósito. Ela sabe que mesmo o atraso faz parte da sincronia divina. O sustento de Deus é o maior testemunho de amor constante. Ele não depende de mérito, depende de relação. Deus não sustenta porque alguém merece, sustenta porque prometeu. E essa promessa é a âncora da alma. Quando a mente começa a entender isso, o medo perde o sentido. Mesmo em meio à dor, a paz. Mesmo diante do incerto, a confiança. Porque o coração aprende que a presença de Deus não é uma teoria, é uma realidade. Ele sustenta o que criou, fortalece o que se entrega, restaura o que se parte e renova o que se esgota. E esse processo acontece sem barulho, como um sopro que reacende o que estava prestes a se apagar. Existem momentos em que Deus não evita a queda, mas garante que ela não será o fim. Há lições que só se aprendem no chão, mas até no chão, Ele sustenta. Sustenta a esperança, a fé, a vontade de recomeçar. O ser humano pode perder tudo, menos a presença de Deus. E quem tem essa presença, tem o suficiente para reerguer o que for necessário. É por isso que Isaías 41:10 não é apenas um versículo de conforto, é um lembrete de que o sustento divino é ininterrupto. Ele é o ar que a alma respira quando o corpo está cansado, é o equilíbrio que impede o colapso mental, é a voz que diz: levanta-te, quando tudo parece perdido. Essa é a essência do sustento prometido pela destra de Deus. Não é força humana, é sustentação divina. É o poder invisível que impede que o caos interno se torne definitivo. Quando a mente reconhece essa verdade, o medo deixa de ser ameaça e se torna a oportunidade de aprofundar a fé. O ser humano que antes buscava garantias, agora encontra descanso no desconhecido, porque sabe quem o segura. Essa é a reprogramação final do medo. Quando ele tenta dominar, mas é vencido pela consciência da presença. Porque o que realmente sustenta não é a ausência de quedas, mas a certeza de que há uma mão eterna pronta para nos erguer todas as vezes que for preciso. A coragem que nasce da presença é o ponto mais profundo da transformação. É o momento em que o medo deixa de ser combatido e passa a ser compreendido. Porque quem sente a presença de Deus entende que não existe ausência de perigo que traga paz.
mas a certeza de uma companhia que torna qualquer perigo suportável. É quando a mente deixa de buscar segurança nas circunstâncias e começa a encontrá-la na comunhão. Não é uma paz produzida por respostas, é uma paz sustentada pela confiança. A presença de Deus não remove as tempestades, mas cria dentro do ser humano um centro de estabilidade que o vento não alcança. O mundo pode continuar o mesmo, mas o coração muda completamente. A presença se torna a base de um novo tipo de coragem, que não depende do fim da batalha, mas da consciência de que Deus está dentro dela. A presença não é um conceito espiritual distante, é uma realidade que se manifesta quando a mente se aquieta e o coração se abre. É nesse estado que o medo perde sua forma. Ele não desaparece, mas é absorvido pela certeza de que existe algo maior sustentando tudo. A pessoa que experimenta isso descobre que não é ela quem carrega o peso da vida, é Deus que a carrega. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna vivência. A mente, antes acelerada por preocupações, passa a descansar em uma sabedoria superior. E esse descanso não é passividade, é poder. O descanso em Deus é a mais alta forma de ação espiritual, porque é nele que a energia é restaurada e a visão é clareada. Quando o ser humano vive consciente dessa presença, ele começa a perceber que tudo o que o medo tentou usar para paralisá-lo agora serve como combustível para avançar. As dificuldades deixam de ser ameaças e se tornam mestres. Cada dor se transforma em lembrança da fidelidade divina. Cada dúvida é uma oportunidade de reafirmar a confiança. E cada silêncio é uma chance de ouvir o que antes não era perceptível. É nesse ambiente que o medo deixa de dominar e a fé assume o governo da mente. A coragem que nasce dessa presença não é um estado emocional passageiro, é uma consciência permanente. É saber que mesmo quando os sentimentos oscilam, Deus não muda. Essa consciência cria uma nova forma de viver. A pessoa não precisa mais forçar a fé, porque ela passa a fluir naturalmente. A oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna uma conversa constante. A gratidão substitui a preocupação e o foco deixa de ser o problema e passa a ser a presença. O ser humano entende que coragem não é fazer o impossível, é confiar no invisível. E quando essa confiança se enraiza, as atitudes mudam, o tom da voz muda, a energia muda. O medo tenta voltar, mas não encontra mais espaço, porque a mente já foi ocupada pela luz da fé. A presença preenche o vazio que o medo usava como morada. É nesse ponto que Isaías 41:10 se cumpre por completo. Não temas, porque eu sou contigo. Não é apenas uma frase, é uma revelação sobre a identidade. Deus não promete tirar o medo, promete substituir sua influência pela força da sua presença. E quando a pessoa vive nessa consciência, ela se torna inabalável. Não porque não sinta dor, mas porque aprendeu que nada pode romper o elo entre ela e o Criador. A coragem que nasce da presença não é o resultado de palavras, é o fruto da intimidade. É olhar para a vida com serenidade, mesmo quando o cenário é de guerra. É andar entre tempestades com a mesma paz de quem caminha por um jardim. É entender que o medo pode até sussurrar, mas a voz de Deus sempre fala mais alto. Essa é a reprogramação final da mente. A fé se torna o código permanente e o medo, um visitante sem poder. A pessoa desperta para a verdade de que coragem não é uma emoção a ser fabricada. É uma consciência espiritual que se acende no encontro entre mente e presença divina. E quando essa chama se acende, nada mais é capaz de apagá-la. Porque quem descobriu a presença, descobriu a fonte de toda a coragem. E de dentro desse silêncio poderoso, surge a declaração que encerra toda dúvida. Eu não temo, porque Ele está comigo. Eu tenho uma mente guiada por Deus. Tudo o que Deus nos ensinou através de Isaías 41:10 se resume a uma única verdade. A presença dele é o lugar onde a coragem renasce. O medo tenta convencer de que o caminho acabou, mas a voz de Deus revela que a jornada apenas começou. Ele não prometeu ausência de desafios, prometeu presença em todos eles. E quando essa presença se torna real, a alma se torna invencível.
Não porque tudo dá certo, mas porque mesmo quando tudo parece errado, o coração sabe que está sustentado pela mão certa. Essa é a coragem que o mundo não entende, aquela que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Criador continua no controle. Agora é o momento de aplicar o que você ouviu. Feche os olhos por um instante e diga em voz alta: eu não temo, porque Deus está comigo. Ele me fortalece, me ajuda e me sustenta com a sua mão justa. Deixe essa declaração ecoar dentro da sua mente até que ela se torne verdade no seu coração. A fé começa quando a mente silencia e o espírito reconhece que não está só. A partir de hoje, escolha viver com essa consciência, a consciência da presença. É ela que vai transformar a dúvida em clareza, o medo em movimento e a fraqueza em poder. Se essa mensagem falou com você, saiba que há muito mais esperando por você no canal. Continue sua jornada espiritual e mental, assistindo aos outros vídeos. Descubra como a palavra de Deus pode moldar sua mente, curar suas emoções e abrir caminhos para uma vida de propósito e prosperidade. Cada vídeo foi criado para fortalecer o seu espírito e expandir sua consciência de fé. E não se esqueça de se inscrever no canal ativamente, ativar as notificações e aguardar o próximo vídeo. Ele trará mais uma revelação da palavra, que vai renovar sua mente e fortalecer sua fé. Que essa presença que habita em você permaneça viva em cada pensamento, em cada decisão, em cada passo. Porque quem caminha com Deus não caminha no medo, caminha na luz. E essa luz é o que te torna inabalável.